Olá a todos. Hoje, dia 24 de janeiro de 2023, estamos em mais um fórum de discussões do ciclo gravídico puerperal e neonatal. E hoje, nosso convidado, o professor Dr. Humberto Sadonobu Hirakawa. Nós temos o prazer de novamente contar com a presença dele, trazendo esse tema de grande importância, né, que é a classificação de risco. O professor Humberto é graduado pela Faculdade de Medicina de Botucatu, a conhecida Unesp, é mestre pela faculdade também Unesp, em mastologia, obstetrícia e ginecologia, é especializado em saúde da família e comunidade pela UFSCar, é especialista em ginecologia, obstetrícia e atuação em ultrassonografia, ginecologia e obstetrícia, também professor adjunto da Universidade Federal de São Carlos. Ele é instrutor do curso de emergência e urgência e emergência da SOGESP e diretor técnico da Unidade de Saúde Escola da Universidade Federal de São Carlos. Professor Humberto, em nome do grupo de enfrentamento, agradeço mais uma vez sua participação e parceria com esse grupo. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês de novo, um prazer. E para falar de um tema que é bastante importante, embora eu, de certa maneira, acho que todos nós já temos alguma aproximação, né? Porque é uma coisa que muito provavelmente já está presente ou deveria estar na maior parte das maternidades. Então posso começar a compartilhar aqui, né, a tela. Todos me veem? Sim, professor. Tá. Bom, então o tema que eu vou tratar hoje é sobre o acolhimento e classificação de risco em obstetrícia. A aula toda é baseada nesse material aqui, de 2017, que é o Manual de Acolhimento e Classificação de Risco do próprio Ministério da Saúde, disponível aí online. Vamos lá, então. Eu queria que todos fizéssemos uma reflexão inicial sobre as nossas experiências pregressas, né, em unidades de pronto atendimento. Para nós, gestores, às vezes a gente se afasta um pouco disso, mas é muito importante lembrar que usuários, gestores e profissionais podem ter impressões diferentes sobre o tempo e a forma como os atendimentos acontecem nessas unidades. Então, agora o convite para a gente refletir sobre a nossa experiência enquanto usuário, né? Se a gente já precisou ser atendido num serviço de pronto atendimento. E se já precisou, né, um convite mais agressivo ainda um pouco, para a gente saber se a gente já precisou ser atendido numa unidade de urgência e emergência mesmo, né? Numa situação onde o nosso nível de sofrimento era muito maior, ou então que o nosso medo de perder a vida ou de ter um agravamento era muito maior. Nessas experiências todas, eu fico me perguntando se a gente não teve a sensação de que a espera para o atendimento demorou mais do que deveria. Muitas vezes, para nós, gestores ou para os profissionais de saúde, o que é um pouco tempo de espera não é essa a impressão que o usuário tem. Para o usuário, muitas vezes, dá a impressão que ele está tentando subir a ladeira Porto Geral lá em São Paulo, né, que não tem condição. Então, essa aqui é a nossa reflexão. E aí, no caso da obstetrícia em particular, a gente tem um agravante. Um agravante quando a gente estabelece que em todos os outros ambientes, a gestante deve ser atendida de forma prioritária. Então, a gente transmite essa ideia e tem essa ideia de que a gestante, né, deve ser atendida sempre como prioridade. Ela é até mesmo, né, de certa forma,
contemplada pela prioridade legal. Então, esse sentimento que o paciente carrega de que ele tem prioridade no atendimento, quando ele chega num pronto atendimento obstétrico, isso entra em um conflito muito severo, porque todo mundo está gestante. Então, obviamente que esta prioridade legal não vai não vai repercutir para ela na forma de uma verdadeira prioridade no atendimento, visto que todas as outras pessoas estarão provavelmente em igual condição. Mas isso, obviamente, gera uma sensação de descontentamento muito grande para a própria paciente e para o acompanhante dela, que, via de regra, vai entender que o atendimento não está acontecendo no tempo devido. Isso tem uma série de consequências, né? Essa insatisfação, né, na fila, no pronto atendimento, ela gera, além da experiência ruim, a possibilidade de que, sim, em alguns momentos a gente observe tumultos mesmo, né, acontecendo ali na porta, na nossa sala de espera. Para uma parte considerável dos hospitais, acontece uma depreciação da própria marca do hospital, que faz com que a confiança do usuário na instituição decaia. Isso é muito grave, porque quando o indivíduo tem confiança na instituição, a resiliência dele acaba se tornando maior. Quando ele chega numa instituição onde ele tem uma impressão de descaso, mesmo que isso não seja verdadeiro, a resiliência já é automaticamente muito menor. Então, cuidar da nossa marca acaba sendo uma coisa muito importante. Isso gera estresse, não só para os usuários e familiares, mas também para os profissionais que trabalham na unidade. Não é um ambiente necessariamente confortável, tranquilo de se trabalhar. Para os médicos ou para os profissionais, enfermeiros obstetras ou outros profissionais, gera ainda contra-transferência, né? A gente tende a, infelizmente, um processo até inconsciente, a tratar menos bem aquele que nos trata mal. Então, isso gera contra-transferência e entra num ciclo absolutamente viciado, né? Onde eu trato mal quem me trata mal e aí a gente entra num ciclo de se tratar mal e aí não tem mais recuperação dessa relação e o vínculo certamente ficará comprometido. Essa situação pode levar a erros que podem levar, na esfera civil, a processos que oneram os profissionais e as instituições e, na esfera do cuidado, até mesmo a morte, quando não a morte, a quase morte, a quase perda, o near miss, que são os desfechos mais catastróficos. Então, obviamente que a gente precisa lidar com todas essas consequências e criar estratégias para que isso não aconteça. Então, vamos entender um pouquinho a questão dos atrasos, né, que levam ao near miss e à morte. Então, existem vários fatores que levam ao atraso, existem fatores que não necessariamente, né, se relacionam aí à capacidade da equipe ou à governabilidade da equipe em lidar com esses problemas. Então, existe lá uma demora que se refere à demora em chegar aos serviços de saúde, né? Demoras de acesso e de decisão de procurar um serviço, mas existe uma demora que é intrinsecamente relacionada à questão da equipe, né? Ou dos profissionais que atendem, que é a demora em fornecer o cuidado mais adequado, reconhecer a condição e oferecer o cuidado mais adequado. E quando a gente vê a contribuição de cada uma dessas demoras, a gente vê que a demora mais significativa, infelizmente, ela está dentro dos serviços, ela não está fora dos serviços. Eu falo infelizmente por um escopo dentro do qual a gente, obviamente, que não gostaria de que isso estivesse acontecendo. Mas, por outro lado, né, felizmente que ela está dentro de uma esfera da nossa governabilidade.
Então, é sim uma missão para nós diminuir este atraso. E isso é possível, né? Seria menos possível se a gente estivesse lidando com outros atrasos aqui. Então, do primeiro contato com o serviço de saúde até receber o tratamento adequado, corresponde a praticamente metade do tempo de atraso que as pessoas experimentam e que acabam conduzindo a situação de energismo e morte materna. Então, isso está na nossa governabilidade. Bom, de novo, repetindo uma mensagem lá da nossa aula de MILS, Score de Alerta Precoce, o grande desafio da assistência não é só oferecer o atendimento mais efetivo, mas é que ele seja não só efetivo, mas também oportuno. Por quê? Porque não adianta a gente querer lidar com uma situação já complicada, porque esta situação já complicada já terá suas sequelas associadas. Então, a gente precisa lidar com o início dos processos, né? Lógico que tem que lidar com as situações complicadas já, mas o ideal é que a gente impeça que a complicação se instale. Então, por isso, o grande desafio da assistência é reconhecer e tratar a morbidade materna de forma oportuna e efetiva. E aí, também repetindo algumas coisas lá do MILS, né, as alterações de alguns parâmetros vitais podem estar obscurecidos por adaptações fisiológicas da gravidez. Então, nem sempre é fácil reconhecer, né, alguns parâmetros que estão alterados. Além disso, a gente tem a falsa impressão de que toda gestante é uma gestante com uma reserva enorme funcional e que, portanto, vai suportar durante muito tempo uma agressão sem que ela vá deteriorar ou sucumbir, né, a essa agressão. Isso nem sempre é verdadeiro, né? Lembrando que a maior parte dos pacientes que complicam são pacientes que não tinham risco obstétrico definido, né? Então, eram pacientes considerados de risco habitual ou de baixo risco. E, por fim, a subjetividade das avaliações, por isso a importância de que a gente utilize uma ferramenta ou ferramentas objetivas, como é o caso do MILS, né? E como é o caso daquilo que a gente está propondo a conversar hoje, que é esta ferramenta aqui, que é a classificação de risco. Então, vamos lá. Quais são as principais estratégias para a redução da mortalidade? Então, pré-natal, com identificação do risco gestacional em todas as consultas, uma rede bem estabelecida, né, de atenção à saúde materna e infantil, na porta de entrada dos serviços, o acolhimento e classificação de risco, e, durante a internação, o uso de score de alerta precoce. Tá? Além, obviamente, do estabelecimento de protocolos institucionais para lidar com as patologias mais prevalentes ou mais graves ou com maior magnitude. Bom, outra coisa importante da gente lembrar é a diferença que existe e a diferença que precisa ser estabelecida na forma como a gente relaciona o diagnóstico com a conduta nas não urgências ou nas urgências relativas e a forma como o diagnóstico e conduta se colocam diante de situações muito urgentes ou emergência. E aí a importância, então, de que já na porta de entrada a gente defina qual é o diagnóstico situacional correto, se é uma não urgência ou uma urgência relativa, ou então se é uma situação de emergência. Bom, então vamos lá direto agora para o nosso objetivo, né? Esse foi só um preâmbulo para justificar porque isso é importante. Agora vamos à ferramenta em si. O que é a classificação de risco? E qual o seu papel na assistência? Então, a classificação de risco é um processo dinâmico de identificação das pacientes que necessitam de tratamento imediato, ou seja, aquelas que não podem aguardar ou que podem aguardar menos, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde já existentes ou grau de sofrimento. Eu gosto muito dessa parte final aqui, porque embora o foco, né, na nossa discussão de entrada para a nossa discussão seja impedir os agravamentos, seja impedir o NIRMI, seja impedir a morte,
mas lembrar também que a gente precisa diminuir o sofrimento das pessoas quando elas estão ali naquele ambiente. Então, não se trata só de identificar aquela pessoa que tem mais risco de agravar, mas também de identificar aquelas pessoas que estão sofrendo mais e tirar elas dessa fila de espera, que, como a gente já falou, pode parecer infinita para ela, dependendo da ansiedade e desse grau de sofrimento. A classificação de risco não é um instrumento de diagnóstico de doenças. Então, não é uma forma rápida de fazer diagnóstico das doenças. A classificação de risco, ela determina a prioridade do atendimento. Ela hierarquiza conforme a gravidade do paciente. Então, ela não é uma ferramenta de diagnóstico. Então, vamos lá. Eu sou médico, muitos de nós aqui somos médicos e alguns de nós são enfermeiros. Alguns já fizemos até classificação de risco. Quem trabalha em PA sabe que é muito comum um certo conflito que existe quando da classificação não se mostrar, uma classificação feita não se confirmar após o atendimento médico. E o médico vinha, às vezes, tirar satisfação com a equipe de enfermagem por uma classificação de risco que tirou ou que deu prioridade para o atendimento de alguém. Gente, isso não existe, isso é um equívoco total, é uma incompreensão do objetivo da ferramenta, né? Vale mais 10 pessoas que não eram uma verdadeira emergência, mas que passaram à frente no atendimento, do que uma única emergência verdadeira que ficou esperando na sala de espera. Então, não é para acertar o diagnóstico na classificação, é para dar a prioridade para o atendimento. Isso quer dizer que uma ferramenta sensível vai sim, provavelmente, dar prioridade para o atendimento por um número um pouco maior de pessoas do que aquilo que a gente realmente quer, né? Então, isso é muito importante que a gente deixe claro sobre a classificação. E outra coisa que a classificação não é uma ferramenta de exclusão do atendimento na porta de urgência e emergência. Então, existe uma tal de classificação azul, que classifica o paciente como não urgente, e existe algum entendimento de que essas pacientes não deveriam estar ali e que poderiam, então, portanto, não receber o atendimento. Isso é um equívoco também, né? Nós não estamos tratando disso, elas vão ficar na fila de atendimento, mas não são, obviamente, uma paciente da urgência. Mas a classificação não permite que você fale para alguém, você não precisa ser atendido aqui. Isso não é. Pode até existir pactos regionais, locais, mas não é a classificação que está dizendo isso, é o seu pacto. Tá? Bom, a outra ferramenta acoplada à classificação de risco é o acolhimento. Eu inverti de propósito, porque sempre a gente começa falando primeiro de acolhimento e depois de classificação de risco. Mas por que eu fiz essa inversão? Para que a gente tenha muita clareza de que acolhimento com classificação de risco não é a mesma coisa que classificação de risco. Então, o que é o acolhimento? O acolhimento é a recepção do usuário nos serviços de saúde em todos os momentos em que perdurar essa relação, de forma a se responsabilizar verdadeiramente por dar resolubilidade àquela situação que se coloca. E, para isso, a gente precisa escutar de forma adequada e perceber de forma adequada quais são as necessidades do nosso usuário, do nosso cliente. Então, acolhimento não é uma atitude voluntária de bondade ou de favor que alguém presta ao usuário, como se eu fosse bonzinho e o outro não fosse. Não é uma salinha escrito na porta acolhimento, tá? Não se restringe também a uma ação de triagem ou uma ação administrativa de enfermagem ou que seja médica. Então, acolhimento não é isso. Acolhimento é uma atitude, tá? E não se limita também à ação ou atitude de um único profissional. Então, é muito comum que a gente fale, enfermeira do acolhimento, como se
a moça da recepção, o cara da portaria, né, o médico lá dentro, a enfermeira né, que está na sala da emergência, não tivessem que se preocupar em dar resolubilidade, em perceber as necessidades dos usuários. Então, isso não é acolhimento. Acolhimento é uma coisa de todo mundo, de todos nós. Né? Quando alguém ali percebe uma ambulância chegando, que seja o porteiro, e percebe que a pessoa que desce de lá tem um sofrimento maior, uma dificuldade na deambulação, ele vai, ele pega um carro, uma cadeira, coloca ela sentada, em vez de dirigir ela para aquela fila imensa para fazer a ficha, ele já coloca ela num ambiente diferenciado, aonde a enfermagem vai perceber mais rapidamente, fazer uma classificação de risco dinâmica. Então, o acolhimento é uma atitude de toda a equipe. E essa atitude de toda a equipe, acoplada à estratégia de classificação de risco, é que vai permitir que a gente dê a prioridade adequada para os atendimentos que vão acontecer. Então, o acolhimento, associada, então, à ferramenta da classificação de risco, visa reorganizar a porta de entrada e todo o atendimento nas maternidades e serviços que realizam parto. E levam a tomada de decisões dos profissionais a partir dessa escuta qualificada, associada a um julgamento clínico e embasado em protocolos. Ou seja, a gente vai fazer algo que está para além de uma impressão, ou seja, é algo técnico, utilizando uma ferramenta objetiva, sistematizada, que vai dar prioridade, tirar da sala de espera aquelas pessoas que precisam de um atendimento mais rápido. E isso, de certa forma, voltando naquela frase lá do grau de sofrimento, isso serve também para humanizar o atendimento. Né? Então, a gente precisa não deixar do lado de alguém que está esperando uma consulta uma outra pessoa que está se contorcendo. Né? Isso, as duas pessoas entram em sofrimento nesse caso. Né? Então, é uma ferramenta também de humanização da assistência. O objetivo aqui é avaliar o paciente, né, logo na sua chegada ao pronto-socorro, não deixando ele esperar antes dessa ferramenta. Então, isso tem que ser praticamente com o tempo tendendo a zero. Reduzir o tempo para o atendimento médico em caso de potencial gravidade, mas também informar aos usuários qual é o tempo de espera estimado para o seu atendimento. Então, quanto tempo ele vai precisar esperar, ou estima-se que ele vai esperar para o atendimento, que o atendimento dele aconteça. Descongestionar tanto a admissão quanto a sala de espera. Então, tirar alguns pacientes que tumultuariam a recepção e a sala de espera, e determinar a área de atendimento primário, devendo o paciente ser encaminhado diretamente para o setor apropriado. Então, quando eu classificar como um vermelho, nada de colocar ela dentro do consultório, ela tem que ir direto para uma sala de estabilização. Ou então, quando eu classificar ela, né, como um laranja, eu já colocar ela direto na sala de atendimento do médico, da enfermeira obstetra, ou então na sala de estabilização, mas não deixar ela esperando na sala de espera. E aí assim vai, quando ela é amarela, quando ela é verde. E retornar as informações a respeito dessa potencial gravidade aos acompanhantes, né, dessa paciente, para que todos fiquem cientes da real condição em que a paciente chega e imediatamente ao chegar. Bom, esse foi a parte de introdução, e agora eu queria fazer a ferramenta mesmo, né, utilizar a ferramenta para vocês meio que verem como que ela funciona. Tá? Vocês estão vendo eu passar o slide? Eu estou com uma tela que parece que está congelada aqui na minha frente. E ela está congelada no como fazer, está no manual. Tá certo, né?
Beleza, então vamos lá. Alguma dúvida por enquanto? Não? Então vamos para frente aqui. Bom, no como fazer, é muito importante que a gente faça um treinamento prévio. E esse treinamento prévio vai mostrar para as pessoas como é que essa ferramenta funciona, mas também vai padronizar o que são certos termos e expressões que vamos encontrar lá dentro da própria ferramenta. Então, essa primeira página aqui é só uma padronização, tá? Então, o que o sistema trata como estridor laríngeo? É o som resultante do fluxo turbulento de ar na via aérea. Então, seria aquele ronco, né? Aquela respiração ruidosa. O que é um padrão respiratório ineficaz? Então, o sistema trata como padrão respiratório ineficaz alguns sinais, como o gasping, né, o paciente que está gaspeando, com uma franca dispneia ou um intenso esforço respiratório, uso de musculatura acessória ou batimento de asa de nariz, a dificuldade na fala, né? A pessoa vai falando e você vê que ela precisa ir dando pausas para respirar e para continuar a fala. E qualquer padrão de cianose. 2 vezes por dia, tá bom? De manhã e à noite. Quer me deixar? Eu já vou escrevendo só para você carimbar. Oi? Não, meu amor. Bom, então, o padrão respiratório ineficaz é qualquer uma dessas situações. Os sinais de choque. O sistema trata como os sinais de choque, né, as hipotensões, ou sejam as PAs sistólicas abaixo de 80, a taquicardia, ou a frequência cardíaca maior que 140, ou bradicardias, frequência cardíacas menores de 40. Palidez, sudorese fria e alteração de nível de consciência são sinais de choque. E eu acrescentaria aqui o índice de choque maior do que 1, né? Já que a gente falou bastante em outras oportunidades, lembrar então que se você tiver uma PA sistólica menor do que a frequência cardíaca, você vai ter então um índice de choque maior do que 1, o que vai indicar aí um provável choque hipolêmico. Sinais flogísticos, então, são dor, calor, rubor e edema. Sinais de desidratação seriam a presença de hipotensão, taquicardia, turgor da pele deficiente e um preenchimento capilar lento ou choque mesmo propriamente dito. E sinais de meningismo, rigidez de nuca, fotofobia e dor de cabeça. Então, isso aqui é só uma padronização, nem a parte importante, mas é só para a gente entender que na hora que a gente for pôr o sistema para funcionar, a gente precisa, todo mundo tá falando a mesma coisa, né? E para que a gente não deixe passar desapercebido uma situação que o fluxograma vai exigir uma identificação. Outras padronizações são em relação à quantidade de sangue. Então, numa situação de sangramento, a gente vai chamar de exsanguinante uma perda sustentada de volume, aquele lençol encharcado de sangue, né? Ou um sangramento associado a uma frequência cardíaca maior do que 120 e uma PA menor do que 70, ou seja, um índice de choque de 1,7. A gente vai chamar de sangramento intenso aquele fluxo que se caracteriza pelo uso de 2 absorventes noturnos ali no intervalo ali de 20 minutos, mais ou menos, e com alterações sutis na frequência cardíaca e na PA sistólica. De moderado, aquele sangramento que não precisa trocar o absorvente, mas ele precisa ser um absorvente mais né, robusto, noturno, não pode ser o absorvente normal. Então, aí é sem alterações dos sinais vitais. E o sangramento leve, aquele que um absorvente comum está dando conta de segurar. Então, isso, de novo, é só uma padronização, depois a gente vai ver como é que a gente usa isso.
Hiperglicemia, a gente vai chamar qualquer situação de glicemia maior que 300, e hiperglicemia com cetose, aquela situação de glicemia maior de 200 com sinais de acidose, que seria então aquela respiração mais profunda, né, compensatória dessa acidose, tentando provocar uma alcalose respiratória. E a hipoglicemia, a glicemia menor que 50, ou uma glicemia mais baixa com sinais aí, né, de hipoglicemia. Bom, agora sim, finalmente, como é que funciona, então, né? A classificação de risco, ela sempre vai considerar o padrão mais grave que você encontrar. Então, isso é muito importante. A gente não vai fazer uma média dos padrões que a gente encontrar. A gente sempre vai pegar o sinal mais grave que a gente encontrar. E ela é escalonada. Então, eu faço, primeiro de tudo, a avaliação sumária do nível de consciência. Se na avaliação sumária do nível de consciência eu já identificar uma alteração, eu nem sigo mais com a classificação. Ela é uma classificação dita vermelha e vai direto para o atendimento da emergência. Se eu não tenho alteração do nível de consciência, eu faço a avaliação primária das vias respiratória e circulatória. Se eu encontrar alterações, eu nem sigo para frente. Depois eu faço a avaliação da dor e entro finalmente nos fluxogramas. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Avaliação sumária do nível de consciência. Então, eu estou vendo aqui uma pessoa que está com a tela aberta, a câmera aberta, que é a Ryoko, Alice. Tudo bem, Alice? Eu vou pedir para você me ajudar aqui. Você consegue falar? Consigo, está me ouvindo? Então, tudo bem. Então, vamos imaginar uma paciente que pode estar grave ou não. Você vai imaginar e me dizer se ela tem ou não alguma dessas características, tá bom? Então, vamos lá. A paciente que você está vendo aí, ou que você está imaginando, ela tem rebaixamento do nível de consciência? Tem? Alice? Não estou ouvindo mais, está mudo agora. Posso ajudá-la? Pode. É que eu fechei o microfone. Isso. É para eu imaginar, é um paciente imaginário, isso? Isso, numa paciente imaginária. Eu falo, tá aqui na sua frente um paciente, você está vendo ela. Ela tem um rebaixamento do nível de consciência? Não. Não, ok. Então, ela está convulsionando? Não. Ela tem um estado mental confuso? Tem. Tem? Leve. Ok. Tá. Então, ela é vermelho, de cara. A gente nem vai seguir mais. Se ela está confusa, ela já vai direto para o atendimento. Acabou a classificação. Tá. Não precisa fazer mais nada. Alteração, então, é considerado vermelho já. Isso. Bom, essa paciente, ela tem um risco iminente de aspiração pulmonar. São pacientes que podem, a qualquer momento, perder a consciência, respirar, aspirar. Então, elas são diretamente classificadas como vermelho. Então, vamos supor que a Alice falasse para mim, não, ela não tem nada disso. É uma paciente que está vindo, está conversando, está tudo bem, não tem nenhum indício desse. Então, agora sim, a gente vai para a segunda parte. A gente vai avaliar agora, então, descartado que a paciente tem alterações do nível de consciência, a gente vai ver na análise primária como é que está o sistema cardiorrespiratório dessa paciente. Então, se ela tem uma incapacidade de manter a via aérea pérvia, ou então apresenta um estridor respiratório muito evidente. Se sim, ela já está classificada como laranja ou vermelho. Se não, a gente vê o próximo sinal. Tem apneia, gasping ou qualquer padrão respiratório ineficaz, apresenta sinais de esforço respiratório ou está cianótica? Se sim, acabamos a classificação, porque ela já vai para o atendimento imediato. Eu não posso deixar essa paciente na sala de espera. Ela vai para o atendimento imediato.
Se eu tenho ausência de pulso periférico ou um pulso periférico muito fino associado à sudorese, palidez, taquicardia, hipotensão, ela tem o risco de morte presente, evidente. E se eu tiver uma hemorragia dita exsanguinante, então ela também vai imediatamente para o atendimento, porque a hemorragia exsanguinante, deixa eu só voltar, ela é vermelha, tá? Ela é vermelha. E se o sangramento for intenso? Daí ela é laranja já automaticamente, tá? Bom, não tem nada disso. A maior parte dos pacientes não tem isso, né? Elas não têm nem alterações no nível de consciência, nem alterações dessa análise primária, que, como eu gosto de dizer, até minha avó vê que está grave, né? Então, a maior parte dos pacientes não estão nessa condição. Daí a gente vai para o nível de sofrimento. Então, a avaliação de sofrimento, de dor da paciente, deve utilizar a escala que a gente tem, né? Que é a escala, a escala numérica aqui, né? Bom, vamos lá. De 0 a 10, qual é a sua dor? Se você perguntar isso para uma parte considerável dos pacientes, algumas vezes a gente critica essa escala por dizer que alguns pacientes vão exagerar na sua dor. Mas aí, então, é importante que a gente entenda isso que a gente fala de nível de referência, para que a gente utilize a escala de forma correta. Então, o que é uma dor intensa? Uma dor intensa é uma dor incapacitante. Então, o que é uma pessoa que está incapacitada? É uma pessoa que não consegue, provavelmente, nem se movimentar sozinho, ou então que precisa assumir uma atitude antálgica, né? Essa é uma dor intensa. Então, se a paciente não tem uma atitude antálgica, e se ela vem deambulando, senta na sua frente sozinha, então ela não tem uma dor intensa. Então, aí, uma estratégia para que a gente evite classificar com um nível muito superior é a gente exatamente fazer essa definição, né? Se ela está numa situação incapacitante ou se não está. E se ela não estiver, de 0 a 6, sendo 6 a dor mais importante, qual é a nota que você dá para a sua dor? E reservar a possibilidade de 0 a 10 para aquelas pessoas que estão numa condição incapacitante, ou seja, em atitude antálgica, ou que precisam de ajuda, ou que não conseguem se mobilizar sozinho. Tá? E aí a gente vai classificar conforme a cor e a nota que a própria paciente dá. Ah, mas a paciente vai exagerar para roubar a fila. Gente, não se preocupem com isso. A maior parte das pessoas não tem essa índole, e se você descobre alguém que tem a intenção de burlar o sistema para furar a fila, é melhor mesmo tirá-la da fila. Porque essa paciente tem uma tendência a tumultuar a sua sala de espera, e tudo que você não quer é alguém tumultuando sua sala de espera. Então, não se preocupem com isso, né? Não se preocupem, a maior parte dos pacientes não vai fazer isso de forma intencional para furar fila, tá? Bom, usei, então, nível de consciência. O paciente não tem alteração, ok, próximo nível. Alterações evidentes do sistema cardiocirculatório. O paciente não tem alterações, passei para a escala de dor. Nível de sofrimento, tá? E aí agora eu vou escolher o que a gente chama de descritor. Então, qual é o descritor que trouxe essa paciente até aqui? Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui da perda de líquido. Então, você está fazendo a classificação de risco, você pergunta, o que aconteceu? Aí ela fala, eu perdi líquido pela vagina. Então, o descritor mais adequado, e são 12 fluxogramas, e a gente tem que encaixar a queixa em um desses fluxogramas,
tá? É a perda de líquido. Então, a paciente fala, eu perdi líquido faz 40 minutos. Eu vou entrar aqui, ó, perda de líquido vaginal. Espera só um pouquinho. Ó, eu vou clicar aqui, perda de líquido vaginal, tá? Ele vai entrar no meu fluxograma de perda de líquido vaginal. E aí, a primeiro conjunto de perguntas. Esta paciente que refere perda de líquido vaginal está em trabalho de parto em período expulsivo? Ou então você vê partes fetais se exteriorizando pela vagina? Se sim, ela é vermelha. Tá? Se não, a gente vai para a próxima pergunta. Então, se sim, ela já é vermelha. Vermelho, atendimento imediato. O atendimento dessas pacientes se dará direto na sala de emergência. As medidas de suporte devem ser instaladas e, se necessário, remoção dessa paciente. Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu acho que eu não consigo voltar. Aí. Então, vamos lá de novo voltar. Essa paciente tem essas condições? Não. Ah, então eu vou descer o próximo nível. Aí eu vou verificar se ela tem alguma dessas condições. Então, ela apresentou um relato de dor intensa 7 a 10, ela tem contrações intensas a cada 2 minutos. Veja que eu não preciso ter todas elas. Basta que um único desses discriminantes estarem positivos, ela já é considerada como laranja, tá? Se não for laranja, se não tiver nenhum desses discriminantes positivos, daí sim a gente vai para a próxima conjunto de perguntas. É uma dor moderada, contrações com intervalos de 3 a 5 minutos, perda de líquido claro em grande quantidade ou vítima de violência sexual. De novo, qualquer um dos sim vai já para o protocolo de atendimento. Se não, a gente vai avançar e vai para os próximos conjuntos de perguntas. Então, eu só faço o próximo conjunto de pergunta se as respostas do conjunto anterior forem todas não. Se uma delas for sim, eu já vou direto para a conduta. Tá? Vamos lá de novo aqui. Ó. Eu queria chamar a atenção de vocês para por que a gente deve utilizar essa ferramenta ao invés de só fazer uma avaliação subjetiva, né, que provavelmente a maior parte das vezes a gente tenderia a acertar. Então, aqui, exatamente nessa perda de líquido, tem um exemplo disso. Olha só que a portadora de HIV, mesmo que não tenha nenhum dos outros sinais, se ela tem uma queixa de perda de líquido, ela é laranja. Ela precisa ser avaliada mais rápido e não pode ficar esperando na fila de espera da porta para um atendimento que vai acontecer talvez daqui a 30, 40 minutos. E isso, intuitivamente, a gente não faria. Né? Por quê? Porque justamente o tempo é importante para a gente determinar a via de nascimento e para instalar mais precocemente a profilaxia de transmissão vertical do HIV. Então, esse é um exemplo para mostrar da importância da gente ter uma ferramenta padronizada. Tá? Deixa eu colocar um sim aqui, só para eu poder avançar. Então, vamos lá. Tem mais alguém aí com a tela aberta? Adriana? Oi, doutor. Tá aí? Vamos lá. Vamos supor que você estava atendendo uma paciente e esta paciente não tem alteração do nível de consciência e não tem alterações evidentes do sistema cardiocirculatório. Tá ok? Sim. E ela refere uma dor moderada, 5. Então, vamos para frente. Tá. Fala uma queixa de um paciente que você atendeu, que você se lembre aí. É uma parada de redução dos movimentos fetais. Ok, então vamos lá. Você faz de propósito, né? Porque Sim. esse é o pior de todos os fluxogramas. Então vamos lá. Parada, redução de movimentos fetais. Qual é o melhor discriminante aqui que a gente tem? É um caso de desmaio, mal-estar geral? Não.
É um caso de dor abdominal ou dor lombar ou contrações uterinas? Não. Dor de cabeça, tontura ou vertigem? Não. Falta de ar? Não. Febre? Não. Náuseas e vômitos? Não. Perda de líquido? Não. Perda de sangue? Não. Queixas urinárias? Não. Parada, redução do movimento fetal. Então, o melhor de todos os discriminantes nesse caso é esse número 10. Então, a gente vai entrar no fluxograma número 10. Nem sempre é tão fácil. Por isso, a gente precisa treinar as pessoas a reconhecer qual é o melhor fluxograma para cada uma das situações. Nessa sua paciente que tem parada redução da movimentação fetal, ela está com uma saturação de O2 entre 90 e 94? Está. 94. Está maior que 94. Vai, fala que está maior, senão... Está 95. Tá bom, 95. Então, veja, esse dado é negativo. Quanto está a PA sistólica dela? 14. Isso. Então, ela está menor que 160. E a diastólica? 100. Tá, 100. Então, está maior PA diastólica está maior que 140, ou maior que 110 não está, né? Está menor. Isso. Então, esse aqui está negativo. Só que veja aqui, ela caiu nessa aqui. Ela está com uma PA maior que 140 por 90, tá vendo? Ela tem algum desses sinais? Dor de cabeça, de estômago ou alterações visuais? Dor de estômago. Isso. Então, se ela tem uma PA de 140 por 100, com dor de estômago, mesmo que a queixa que a trouxe foi uma redução de movimentos fetais, ela é uma classificação laranja. Entenderam como funciona o sistema? Daí, daqui a pouco eu falo o que você faz em cada um dos casos. Então, vamos lá. Aqui eu só vou mostrar, então, o fluxograma inteiro. Ali para frente, eu estava mostrando ele picadinho. Esse é o fluxograma inteiro. Tá? Então, no fluxograma número 1, ele tem várias entradas, várias saídas aqui. A gente vai ver primeiro a casinha da classificação vermelha. Se qualquer uma delas estiver positiva, ela é vermelha. Se não, eu vou para as próximas casinhas da classificação laranja. Se alguma delas for positiva, ela é laranja. Se não, eu vou para a próxima casinha da classificação amarela. Se alguma delas for positiva, ela é amarela. E assim vai. E eu tenho esse fluxograma para cada um daqueles escritores que eu vi lá para frente. Certo? E aí eu coloquei essa ferramenta, porque é uma ferramenta que eu pus no chat. Então, quem não tem sistema informatizado pode usar os fluxogramas inteiro, ou pode simplesmente usar essa ferramenta que eu coloquei aí, que é um PowerPoint simples, que ele vai te dar exatamente essa classificação nos casos, conforme você vai avaliando os diferentes descritores lá na frente. Tá? E aí vai, por falta de ar, tem ali as suas situações, certo? Tem febre, quando eu vou dando não para tudo, ele vira azul. Náuseas e vômitos. Se eu for dando não para tudo, ele fica azul. Na verdade, é isso aqui. Eu fui dando não para tudo, ele chegou até o azul. Eu fui dando não para tudo, ele chegou até o azul. Se em qualquer momento eu encontrar algum sinal positivo, eu determino, então, qual é a classificação. Vamos avançar aqui agora. Então, perda de sangue vaginal, paciente com hemorragia exsanguinante, que a gente já tinha falado que isso era um quadro grave e que era um vermelho. O que é o vermelho? O vermelho é a emergência absoluta, né? É o paciente que exige atendimento imediato. A diferença entre o vermelho e o laranja é um pouco tênue, não é muito grande, mas existe. O vermelho é aquela situação que você fala assim: parem imediatamente o que vocês estiverem fazendo e atendam essa paciente. E o laranja é aquele paciente que você fala: termina logo o que você está fazendo e atenda esse paciente. Então, a diferença entre os dois é sutil.
Mas os dois precisam de atendimento o mais rápido possível. Mas o vermelho é imediato. Então, o tempo limite do vermelho para o atendimento é 0. Não há tempo de espera possível para esses pacientes que você classificar como vermelho. Qual é o lugar mais apropriado? É a sala de emergência. Então, se você tem lá o PA, tem uma sala de atendimento e tem uma sala de emergência, ela não fica na sala de espera, ela não é colocada na sala de atendimento, ela é levada direto para essa sala de estabilização clínica. Às vezes é um pré-parto, às vezes é uma sala de estabilização, de observação, mas é um lugar que ela vai entrar imediatamente para atendimento e que tem tudo que ela precisa para que se estabeleçam as medidas de suporte de vida. Então, nem sempre é suporte de vida, então às vezes é parto, mas se houver necessidade de suporte de vida, ela tem que estar nessa sala já, tá? E se necessário, essa paciente deve ser removida imediatamente para uma outra unidade, uma vez estabelecido os parâmetros de estabilização. Classifiquei como a laranja. O que é o laranja? Laranja tem um tempinho que essa paciente pode aguardar o atendimento, mas é um tempinho bem curto. Então, não é aquele paciente que fica na sala de espera, não. É um paciente que você colocou para dentro, talvez direto no consultório da enfermeira ou no consultório médico, ou ainda naquela mesma sala de emergência que você tem, se você tiver condição de fazer isso rápido. Tá? Então, esse é um paciente que também não fica esperando em sala de espera. Neste paciente, igualzinho no vermelho, se necessário, as medidas de suporte de vida devem ser iniciadas imediatamente pelo primeiro profissional que estiver atendendo. Então, não precisa necessariamente esperar que o médico venha fazer prescrições nesse caso. Tá? Na classificação amarela, é aquele paciente que vai ficar em sala de espera. Tá? O atendimento deve ser em consultório e ela entra no chamada fila prioritária. Então, é um paciente que espera ser chamado lá na sala de espera, mas que tem uma fila que fura a fila dos outros pacientes que não é atendido pela ordem de chegada. O tempo esperado máximo para essa espera é de 30 minutos. Então, vencido esse prazo, há necessidade de reclassificá-la novamente, se ela ainda pode continuar esperando ou se ela precisa partir para o atendimento imediato. Então, o paciente amarelo é um paciente que pode sim esperar, mas numa fila prioritária, e que periodicamente a gente deve ir reavaliá-la para ver se ela pode continuar esperando ou se ela mudou de classificação. Já o paciente verde é o paciente que pode, em tese, esperar quanto tempo for necessário. Então, ele fica na fila por ordem de chegada e ele, né, não tem nenhum tipo de prioridade no atendimento. Os pacientes azuis são os pacientes que, na verdade, é aquela situação assim, vim fazer um teste de gravidez, ou vim ver um resultado de exame, vim fazer uma cardiotocografia. Né? Então, são pacientes que não têm nenhuma relação com o fato de que a gente está num pronto atendimento numa sala de emergência, mas que por questões, muitas vezes, administrativas ou organizacionais da rede, ela acaba saindo e caindo no mesmo lugar. Então, esse paciente é muito mais um paciente de organização do sistema do que da porta de entrada do pronto atendimento. Ela fica em que fila? A mesma do verde. Então, a verde e a azul, elas podem esperar quanto tempo for necessário e elas ficam numa fila sem prioridade, tá? Então, elas esperam tanto quanto as pacientes verdes. Então, não é verdade que o verde fura a fila do azul, tá ok? Bom, vamos falar um pouquinho só agora das classificações vermelhos e laranjas, que é a história do respondendo a uma emergência. Porque não adianta muita coisa eu classificar rápido,
colocar ela numa sala e não fazer absolutamente nada. Então, é muito importante que a gente entenda que o vermelho e laranja, eles são pacientes que precisam de uma resposta imediata. Então, eu vou dar um exemplo que não tem a ver com essa minha fala, mas só para a gente entender como as coisas, como a classificação impacta não só no momento inicial. Então, a paciente chega e eu falo, ela precisa de um ultrassom, porque eu estou suspeitando de uma apendicite, e uma apendicite que já está irritando, né, o peritônio gravemente, e aí eu peço um exame de ultrassom, e esse ultrassom demora 7 horas para ser feito. Então, é lógico que não mudou nada eu ter roubado a fila lá no começo, né? Então, o vermelho dela persiste por todo o tempo em que ainda não se concluiu esse atendimento. Então, o vermelho dela, quando vai para a solicitação de imagem, ela também precisa ser priorizada, senão não muda nada o desfecho, tá? Bom, então vamos lá. Como é que a gente responde a uma situação de emergência, que são aqueles pacientes que eu classifiquei como vermelho ou laranja? A resposta deve ser rápida e eficaz. Para que a resposta seja rápida e eficaz, exige a necessidade de um treinamento da equipe ou então de uma equipe pré-estabelecida para atender as situações de emergência, né, que é o exemplo do time de resposta rápida. A gente costuma não ter o time de resposta rápida nas maternidades, mas poderia ter, né? Então, os membros da equipe devem estar treinados de maneira a reconhecer bem as suas próprias funções e qual é o seu papel dentro da equipe, como a equipe funciona. Então, esse treinamento é pré-classificação. E os membros da equipe também devem saber quais são as situações clínicas mais prevalentes para a minha população, para o meu público, para a minha clientela, como que, né, uma vez que eu chame pelo diagnóstico, quais são os tratamentos mais recorrentes ali para aquela situação. Ela deve saber quais são os medicamentos, como são utilizados e administrados e os seus potenciais efeitos colaterais. Então, eu preciso, a equipe da urgência, ela precisa saber, sem eu falar, que se eu pedir um ácido tranexâmico, são 4 ampolas num soro de 100 para correr em 20 minutos. Eu não preciso ficar recitando isso para uma equipe de urgência treinada, né? Ela precisa saber que o ácido tranexâmico, 4 ampolas num soro de 100, corre em 20 minutos. Então, esse treinamento é importante. E, por fim, saber manusear como estão e como funcionam os equipamentos da emergência. Então, não pode ter na equipe de emergência alguém que não faça ideia do que é um desfibrilador, de onde que ele está, como é que liga isso no paciente. Então, é importante que a gente tenha todos esses treinamentos. Lógico, né? Não podemos ser desconhecidos para as pessoas, então há necessidade de que o usuário ou então o acompanhante reconheça as pessoas que estão tratando ele. Trate sempre o paciente pelo nome, mantenha os acompanhantes por perto, não afaste os acompanhantes de forma sistemática, isso é um erro bastante comum. Quando você tira o acompanhante de perto, ele passa a desconfiar de que você está escondendo algo deles. Se, ao contrário, você mantiver eles por perto, eles vão assistir o seu empenho em recuperar aquela paciente mais rápido. Então, é importante porque esses passam a ser seus aliados. Explique todos os procedimentos, peça sempre consentimento e garante respeito à privacidade. Lógico que eu estou falando aqui de uma pessoa que está consciente. Se a pessoa não está consciente, a gente vai fazer tudo isso para o acompanhante, né? Mas a maior parte dos pacientes não chega inconsciente. Então, é importante de lembrar que, mesmo que seja uma situação de emergência, a gente precisa continuar tratando o indivíduo como um ser humano e que exige respeito e cuidado. Uma coisa importante para as unidades de atendimento, principalmente as de cuidado intermediário ou de um nível de complexidade menor, é que toda vez que você chegar a um paciente laranja ou vermelho,
não liberar o transporte que trouxe essa unidade até que você defina se ela vai ficar lá ou não. Lógico que essa definição não pode demorar 7 horas para acontecer, né? A ambulância do SAMU não pode ficar lá na frente. Mas muito rapidamente, numa situação vermelha ou laranja, eu acabo definindo que este não é o lugar apropriado para essa paciente. Então, eu não posso permitir que essa unidade móvel que trouxe essa pessoa até aqui vá embora antes da gente definir aqui é o lugar mesmo que ela vai ficar. Porque, senão, eu vou ter que esperar uma próxima unidade móvel para vir buscar essa paciente para deslocá-la para o local apropriado. Então, uma das decisões mais rápidas que a gente tem que tomar num paciente vermelho e laranja é se esse é o lugar certo para ela estar. E aí, então, tome logo essa decisão para poder liberar essa unidade móvel ou retê-la enquanto isso for ainda uma dúvida. Bom, vamos falar sobre o manejo inicial, tá? Fique calmo, evite confusão, peça ajuda e cuide da via do ABC da paciente, né? Cuide da circulação do paciente, facilite a circulação sistêmica. Então, se a paciente está em decúbito dorsal horizontal, vira ela para que haja descompressão aorto-caval, garanta que ela não está desidratada e faça alívio da dor. Quando a gente faz essas coisas, uma parte bem importante dos pacientes recuperam uma condição que estavam confundindo a gente com uma situação mais grave. Então, a abordagem preliminar visa afastar os confundidores da situação que realmente é mais grave. Mas se essas medidas não forem suficientes, ou então se a condição inicial do paciente já mostrar uma gravidade maior, inicie sem demora a ressuscitação volêmica, padrão mais ou menos 30 ml por quilo, o que num paciente médio dá uns 2 litros. Então, a gente corre mais ou menos rápido, uns 500 ml, e administra os próximos 1.500 em até umas 2 horas. Então, esse é um lembrete rápido. 2 litros é um número meio que mágico para a maior parte das gestantes, exceto as hipertensas. Oxigênio terapia, depois você descalona. Então, não fica pensando se você vai ou não ligar um oxigênio. Liga um oxigênio em alta concentração e rapidamente você vai decidir se esse oxigênio é necessário ou não. E aí, se não for, você vai descalonando. Alguém está riscando minha tela. E os exames complementares, né? Peça 2 tubos secos, um hemograma, e já vai pedindo, adiantando esses exames. A maior parte dos exames são padronizados, né? Função renal, função hepática, um hemograma, talvez um coagulograma, uma prova cruzada, e nos casos mais graves, uma gasometria e um lactato. Então, esses são exames padronizados que rapidamente a gente consegue os resultados. E no caso de a gente precisa saber as condutas específicas para essas 3 situações, que são a hemorragia, a pré-eclâmpsia grave e a sepse. Então, mais rápido do que mais lento, a gente deve iniciar a abordagem dessas, que são as situações de maior gravidade no cenário obstétrico. Lembretes. Se o tempo proposto para o atendimento se exceder, a paciente deve ser novamente classificada. Então, é aquela história. O paciente chegou, ele foi classificado como laranja. Eu pedi para o médico parar o que está fazendo e vir ver o paciente, ou terminar o que está fazendo e vir ver. Mas por algum motivo, ele estava fazendo um parto e não conseguiu sair. Demorou mais, eu preciso, depois de 15 minutos, ir lá e ver se a paciente ainda tem condição de esperar mais um pouquinho. Paciente amarelo, está na sala de espera, deu lá 30 minutos, não consegui atendê-la ainda, tem que classificar de novo para ver se ela não virou laranja ou vermelho, ou se ela ainda continua amarelo e que, portanto, pode esperar mais 30 minutos. Tá? Então, essa que é a ideia. Se o limite de tempo vencer, a gente precisa reavaliar o paciente. E o limite de tempo é dado pela cor que eu tinha dado a priori. Se você estiver preocupado com o paciente, classifique-a novamente.
né? Então, se eu estou vendo ali a paciente, parece que ela mudou a situação dela, mesmo que ela era um verde, poderia esperar 120 minutos, mas eu estou vendo ali que parece que mudou a situação dela, vai lá e classifica, não interessa o tempo que passou. Eu tinha dado como amarelo, ela estava esperando, e aí eu vejo que ela começou a deitar na cadeira, mudou a posição, está numa atitude diferente, vai lá e classifica ela de novo. Não é porque passou só 15 minutos que você pode deixar ela lá esperando mais 15 minutos. Pode ser que ela tenha mudado a classificação dela. Então, se eu estiver preocupado, classifica de novo, tá? E se você ainda assim estiver preocupada, mesmo que a classificação tenha dado uma classificação que permita uma espera, mas se você está muito preocupado com o paciente, pode desrespeitar essa classificação e pedir uma avaliação imediata de alguém com maior expertise. O que eu quero dizer com isso? Que a classificação ela não pode ser uma amarra que impeça você de dar prioridade para algumas pacientes se você estiver preocupado com elas, né? Então, ela é muito legal porque ela é um teste de alta sensibilidade, mas a especificidade não é tão boa. E isso quer dizer que é possível, sim, né, dar uma prioridade conforme a minha preocupação, a minha avaliação subjetiva. Eu não preciso ficar preso numa ideia de que a paciente que eu estou preocupada pode ficar 120 minutos esperando lá na sala de espera só porque a classificação ficou verde. Eu estou preocupado com ela, peça para alguém avaliar essa paciente o mais rápido possível. Bom, estabelecemos a ferramenta, treinamos as pessoas, estamos em uso, agora a gente precisa monitorar. Existem vários indicadores, então, por exemplo, o tempo médio de espera do cadastro ao início da classificação, tempo médio que demorou a classificação, tempo médio de espera do atendimento para o atendimento médico, segundo a classificação. Então, são vários indicadores, são indicadores que tem aqui, inclusive, a fórmula de cálculo para a gente utilizar e que vão nos dizer se a nossa ferramenta está boa ou se ela está ruim. Então, eu vou dar um exemplo de um lugar que eu fui consultar há não muito tempo, que eles usavam um sistema de classificação que era um pouco diferente do que esse do Ministério e que, curiosamente, esse sistema ele acabava dando 80% de amarelos. E aí tinha duas consequências, né? Com 80% de amarelos, na verdade, ninguém tinha prioridade. Todo mundo estava esperando por igual. O que você estava era punindo algumas pessoas que dava como verde e azul para ficar esperando mais do que devia. Então, o sistema, quando a gente foi fazer um monitoramento, a gente viu o quê? Que não pode, né? Ele está dando prioridade para um número excessivo de pessoas. E a segunda consequência era que nenhuma delas esperava só 30 minutos. Com 80% das pessoas sendo classificadas como amarelo, todas esperavam por igual 40 a 1 hora. Então, é óbvio que esse sistema não está operando, não está funcionando adequadamente. Então, não basta só implementar. A gente precisa verificar, através de indicadores objetivos, a funcionalidade e a eficiência dele. Inclusive, quando a gente faz a análise interprofissionais que fazem a classificação, para que a gente observe se não tem algum tipo de ruído entre os profissionais diferentes que vão fazendo a classificação. Deixa eu só fazer uma última mensagem a respeito da classificação antes da gente começar a conversar um pouco. Quando vocês olham esse sistema aqui, né, que eu mostrei para vocês, ele parece muito difícil. Você tem uma impressão de que, nossa senhora, é um padrão muito, é uma coisa muito complicada, são muitos descritores que eu vou precisar ficar olhando. Então, isso acaba parecendo muito difícil.
Esses dois primeiros, que são aqueles sumários lá, primários, então, nível de consciência e análise primária do risco cardiocirculatório, respiratório, esses são muito fáceis. Como eu disse, até a minha avó sabe ver isso. Tá? Agora, quando você entra no fluxograma, eu admito, a pessoa que vai fazer a classificação, ela precisa estudar esses fluxogramas primeiro. Então, não pode pegar uma pessoa que nunca viu isso e colocar lá na classificação. Ela vai demorar 10, 15 minutos por paciente e aí a classificação vai falhar a priori já. Então, ela precisa examinar e dar uma estudada primeiro nesses fluxogramas. Mas não percam a esperança. Por quê? Porque com o tempo, e é pouco tempo, a curva de aprendizagem ela é muito inclinada. Então, as pessoas aprendem muito rápido a utilizar. E a partir do momento em que aprendem, elas classificam muito mais rápido. Então, elas passam a fazer essas classificações. Então, vamos lá, na náuseas e vômitos. Ela faz assim, ó, não, não. Então, elas passam a fazer muito mais rápido. A gente demorou porque a gente estava lendo, né, linha por linha, o que cada uma dessas linhas queria dizer. Mas quem está acostumado a fazer a classificação, elas batem o olho e já sabe o que cada uma delas quer dizer e rapidamente já vai para a escala seguinte. Então, o começo é lento. O começo é demorado, o começo parece um pouco sofrido, mas não percam esperança, porque a curva de aprendizado é muito inclinada. Então, se aprende muito rápido e passa a fazer a classificação de forma muito eficiente num espaço de curto bem curto, num espaço de tempo bem curto, né? Diferente do que parece numa primeira olhada ali. Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Pessoal, aproveitem o professor Humberto, ele está à disposição para as perguntas. Oi, Deixa aí, pode falar. eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor. Pois não. Você pode se identificar, por favor, que só está aparecendo iPhone. Tá, eu sou a Rosileia, eu sou coordenadora da atenção básica e também articuladora da saúde da mulher do município de Taquaritinga. Nós temos uma UPA, né? E o nosso atendimento de todas as gestantes, a entrada, a porta aberta dela, inclusive, é nessa UPA, porque a maternidade nossa não é porta aberta. Vamos supor, para a gente trabalhar com essa classificação do Ministério da Saúde, tem alguma plataforma que a gente pode baixar, alguma coisa assim? Você diz automatizada ou na internet? Isso, igual você Na fez. página web? Eu não conheço se existe alguma plataforma pronta. Eu acho que não tem. Existem duas soluções, três soluções. Uma delas é você pegar esse manual e imprimir esses fluxogramas. Eu não acho isso bom. Eu vou ser bem sincero, porque ele acaba sendo um pouco trabalhoso. Existe a possibilidade de que você desenvolva o próprio sistema, porque ele é relativamente simples de fazê-lo, tá? E a terceira possibilidade é você abrir esse aplicativo, esse arquivo que eu compartilhei aí, está escrito assim, ó, AICR em obstetrícia, fluxograma. Eu pus e aí a Adriana compartilhou de novo. Isso, algumas vezes. Esse arquivo é exatamente esse arquivo que eu estava te mostrando. E ele tem exatamente esse sistema pronto para você. Então, eu já baixei esse daqui no meu celular. E deixa eu te falar, como que é seu nome mesmo? Rosileia. Rosileia Adriana. O seu DRS Araraquara,
Isso. Então, ó, deixa eu te falar, tem a Mary, tem a Mary e a Gabi, que são apoiadoras da saúde da mulher no DRS. Eu gostaria que Sei. você entrasse em contato com elas. A gente tem um trabalho em São Carlos, tem um trabalho na maternidade Gota de Leite, que tem protocolo de acolhimento e classificação de risco. Eu acho que associada a esta aula, com as ferramentas que o professor Humberto deixou disponível, você consegue fazer... montar o seu protocolo. A gente fica à disposição sempre que precisar, se você precisar de modelos de outros lugares, a gente tem articuladores da saúde da mulher em várias DRS, eu acho muito importante. E aí, quando você olha para essa ferramenta que o professor Humberto passou, você vê o quanto você sistematizar, direciona o atendimento. Eu acho que ele fez exatamente o compartilhamento, porque é uma ferramenta fácil de ampliar. Talvez, se você não tiver um TI na sua UPA, as meninas consigam te apoiar aí para você poder implantar esse protocolo na sua UPA. Nós temos a UPA é terceirizada, com certeza. Eu vou tentar ver com eles se a gente consegue fazer, porque essa que o doutor colocou é bem interessante, né? O da Gota eu já conheço, que inclusive eu fui funcionária lá, e de Que São Carlos. legal. Mas tá bom, obrigada, viu, doutor? Uma excelente aula. Nada. Deixa eu só falar uma coisa para você. Como você falou numa situação um pouco diferente daquela que eu estava colocando, sempre existe uma pergunta que é: numa unidade de pronto atendimento geral, que não é exclusiva de gestantes, será que eu devo usar uma classificação de risco específica ou será que eu devo inserir as pacientes no sistema de classificação de risco genérico que, via de regra, é o Manchester, né, que a maior parte das pessoas utilizam dentro da unidade? Bom, as respostas a essa pergunta, ela é um pouco assim. Se você tiver como fazer essas duas classificações separadas, é melhor, porque ele traz especificidades da paciente obstétrica. Mas, se você não tiver como fazer, é possível sim utilizar o Manchester, mas não tem especificidade. Professor, Então, a gente... Oi. a gente não orienta fazer Manchester não adaptado. A orientação do Estado de São Paulo é sempre toda unidade, toda porta de entrada que tiver atendimento para as mulheres. Inclusive, a gente não... a nossa discussão hoje é de que as UPAs, as maternidades não podem ter porta fechada, sem exceção. Então, a gente tem esses modelos no interior, que as UPAs são atendimento 24 horas. Então, a nossa tratativa é com essa mudança de modelo, mas até que a gente consiga isso, enquanto as UPAs são as ordenadoras para a parte da ciência, eles necessariamente precisam ter ou o protocolo do Ministério da Saúde para obstetrícia, ou, se for o Manchester, ele tem que ser adaptado para obstetrícia, sem exceção. Perfeito. Porque a gente coloca até a discussão, acho que o senhor trouxe muito bem isso, pensar aí, por exemplo, a pandemia trouxe muito essa questão dentro do acolhimento e classificação, quando se olhava para a saturação, né, de um indivíduo que tivesse aí gestando uma saturação, a normal, eles olham para uma saturação de 89 menor em ar ambiente, quando a gente pensa isso para um indivíduo que está gestando, a saturação menor que 95, o professor Humberto mostrou aqui, é agravante, porque nós estamos falando de um binômio, às vezes até mais, né, pensando na característica da gravidez. Então, é isso que o professor Humberto coloca, a importância de olhar para esse detalhe, né, detalhamento aí para modificação, para olhar para a gestante e para a puérpera, né? Acho que isso é. Obrigada, professor. Pessoal, mais alguém?
Eu gostaria que vocês aproveitassem, porque esse tema que foi trazido aqui hoje é um tema muito, muito delicado e muito necessário para a gente entender, se capacitar, se instrumentalizar, porque tempo é vida. Acho que o professor trouxe aí a questão, a importância da sistematização e o quanto isso otimize e salva vidas, né? Pensando nas portas, a gente tem um déficit de RH aí, pensando no contexto multiprofissional e o quanto a classificação de risco é importante para minimizar aí as injúrias, não só falando de morte, mas falando de near miss e falando de um parto seguro e respeitoso. Então, eu gostaria que vocês aproveitassem a presença do professor e a oportunidade. Oi, Adriana. Oi, Fátima. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. É importante ter essa tabela lá na sala de recepção, que é gestante, acompanhante verifica qual que é o tempo de cada cor, sabe? É importante isso? Você diz que apresentando o sistema. Um banner com os tempos de atendimento e as cores, professor. É assim, é importante que as pessoas entendam, porque se você não anuncia que você trabalha dessa forma, às vezes acaba criando uma situação diferente, que é a paciente vendo outras pacientes que chegaram depois passando na frente. Então, você precisa, sim, colocar na porta que você trabalha com o sistema de classificação, uma explicação rápida. Tem banners prontos, né, para isso na página do Ministério. E qual é o tempo estimado de espera para cada um das classificações que você tem. Esse tempo é uma recomendação, mas a gente, de repente, o seu serviço trabalha com tempo diferente, aí precisa fazer ajuste, né? Mas eu acho que a gente não tem que ficar adaptando muito, não. É melhor usar o padrão mesmo, que é aquilo que eu falei, né? Imediato, 15 minutos, 30 minutos e 120 minutos. Mas é que eu já vi em alguns lugares que o verde fica com 240 minutos, então é possível fazer assim essas adaptações. E por fim, eu acho que muito importante, se for possível, né, é que você tenha uma tabela dinâmica que mostre quanto tempo está demorando de verdade. Então, boa parte das salas de espera hoje tem televisão. Então, é possível a gente mostrar em tabelas dinâmicas quanto tempo cada classificação está demorando para ser atendido, para que as pessoas, ao chegarem, até mesmo decidam se vão ficar esperando ou não, né? Você chega lá, você descobre que o tempo de atendimento para você é 180 minutos, se é um verde ou um azul, você pode decidir procurar outro sistema, sei lá, alguma coisa assim. Né? Professora, a gente trabalha com essa questão, orientando a colocação de banner com as cores, né, classificando cada cor, escrita em letras que sejam, não só as letras, né, mas as cores, e com os tempos, porque o senhor trouxe uma questão de extrema importância, né, não só para o usuário que está em atendimento, mas para o familiar, até para auxiliar nessa questão da reclassificação, né, porque Sim. Dependendo da dinâmica da unidade de atendimento, eles vão saber em que tempo esse indivíduo que está gestando vai ser atendido, né? E para até sinalizar se isso ultrapassar ou não. E é um direito, Exato. né? É isso que o senhor está trazendo, é um direito saber quanto tempo vai ser atendido a partir da classificação, porque é um trabalho que a gente tem que fazer também. Acho que o enfermeiro que está na classificação de risco precisa orientar em relação a isso, porque sabidamente nós sabemos que nem sempre, né, a atenção primária é uma rotina, eles acabam muitas vezes fazendo um pit stop aí nas unidades de pronto atendimento e nas maternidades para resoluções de casos que deveriam ser feitas no pré-natal. Exato. Outra coisa que eu queria saber é se no seu serviço as gestantes são identificadas com as cores. Ou o profissional que atende fala, a senhora é azul, a senhora vai esperar lá porque a senhora é azul. Não tem essa informação.
Tem, sim. Via de regra, Tem? elas são identificadas com a cor. Tá. Elas têm, ou Uma elas usam uma pulseirinha. pulseirinha, ou um selo. Ô, Normalmente a pulseirinha, mas Fátima, tem Oi. instituição que não tem condições de comprar pulseira, eles compram aquelas bolinhas que identificam na Prontuário. ficha, isso, no prontuário, e aí quem não tem pulseira avisa que é a cor, mas na ficha precisa estar identificado. Já vi lugares que, inclusive, não tem recurso nem para bolinha, nem para pulseira, e eles identificam escrevendo ou carimbando na ficha qual é a cor. Mas o importante, eu acho que essa pergunta sua traz, é que assim, via de regra, todo paciente deveria estar com a sua cor, porque quem olhar vai saber que aquela paciente corre o risco de acordo com a classificação, até para possíveis atendimentos que venham ocorrer enquanto ela está na sala de espera. Mas você traz uma necessidade que todos, sem exceção da instituição, devem conhecer o protocolo de acolhimento e classificação de risco. Então, todos devem estar alinhados, não só o pessoal que presta assistência, mas todos os profissionais que estão na instituição. Oi, Ryoko, você está com a mão levantada? Oi, Adriana. Oi, professor. Primeiro agradecendo o convite, né? E essa excelente aula, né? Eu sou relativamente nova no pedaço, né? Eu sou do Grupo de Vigilância Epidemiológica de Sorocaba, né? Na verdade, eu sou interlocutora de dengue, arboviroses, mas como estou assumindo assim, SINASC, né? Tenho participado de algumas reuniões dos comitês, né? Estou tentando aprender, né? Mas, assim, eu acho que o professor traz uma coisa bastante importante, né? Na dengue, né, com alguns agravos, a gente trabalha muito essa classificação de risco, tanto é que, né, a carteirinha fica em cima da mesa do profissional, né? Mas ele traz uma questão muito importante, pelo menos a realidade da nossa região, né? Como alguns médicos falam, se você não tem uma organização de serviço, você não tem como aplicar o manejo clínico, né? Da questão de organizar mesmo, né? Nós tivemos algumas mortalidades que a gente discutiu, que o paciente às vezes fica muito confuso, aonde ele vai ser devidamente atendido como uma gestante. Às vezes a gente teve um caso que a gestante procurou a emergência obstétrica, mas ali não atenderam a paciente, né? Porque ela estava com sintoma de gripe. Então, a emergência não era obstétrica, ela não estava com sangramento, dor abdominal, mas os sintomas eram de gripe. Ela teria que procurar uma outra unidade, né? Eu acho que essa organização, né? Aquilo que o professor colocou lá no começo, né? Como é que você se sentiu, né? Com um paciente sentado na fila esperando, né? Esperando uma classificação, um acolhimento. Eu acho que eu posso estar falando isso da minha região, né? A gente conversa muito com as articuladoras, mas a organização do serviço para que a paciente chegue, né, de um profissional capacitado que possa estar realizando, né, esse acolhimento, essa classificação, né, com mais empoderamento, né? É só uma contribuição que eu posso estar dando aqui, né? Tá? Eu acho que é excelente essa aula do professor, né? Com bastante minúcia, né? E eu acho que é um banner mesmo que tem que ficar em cima da mesa de todos os profissionais de atendimento. Né? Passo a palavra. Obrigada. Ryoko, deixa eu só fazer um comentário a respeito da sua fala. É muito importante que os gestores de saúde organizem de forma correta os sistemas e que os trabalhadores diferentes que trabalham saibam esse sistema, que é muito comum que as pessoas não saibam, e isso gera dificuldade de acesso. Essa questão do Covid trouxe alguma dificuldade para nós, porque muitas vezes estava muito estabelecido que toda gestante era atendida em um determinado lugar, e aí ele gerou uma situação diferente por causa dessa especificidade. Mas, vias de regra, mesmo um paciente com um sintoma gripal ou algo assim, ela tem especificidades que um médico clínico generalista pode não saber lidar. Então, por isso que o atendimento, em geral, das gestantes, ela é dirigida para um mesmo sítio.
Ryoko, seja muito bem-vinda ao Cincinas, que me coloco à disposição enquanto vice-presidente do Comitê Estadual e coordenadora do Grupo de Enfrentamento, no que você precisar. Isso que que o professor Humberto traz, assim, quando nós fizemos a sistematização para assistência da gestante da puérpera no COVID, a orientação não foi de que tivesse diferentes unidades. Por quê? Muitas vezes, tudo que era relacionado ao COVID, a sintomas gripais, ou nós precisávamos do cuidado centrado na mulher, ou esse bebê precisaria de assistência. Então, por isso que os gestores foram orientados a ter 2 fluxos, uma entrada para as mulheres que tinham sinais e sintomas e uma entrada para as que não tinham. E aí, capacitar sua equipe para assistência. Eu acho que na população em geral, essa orientação era para que se dirigisse às outras unidades. Mas essas injúrias, agravamentos e muitas mortes foram ocasionadas nas redes, nos serviços que não seguiram as orientações. Mas nós tínhamos, profissionais de alto gabarito que estudaram, porque o COVID era uma coisa nova, mas diante do que o dia a dia nos trazia de aprendizado, era que toda instituição que presta assistência materna infantil deve ter um fluxo de entrada, que são as famosas triagens, Você tem sintoma, você não tem, você será atendido aqui, para que o acolhimento pudesse ser feito, classificado adequadamente e devidamente, tá bom? Andréia e Wesley? Obrigada. Boa tarde, Adriana, boa tarde, doutor Humberto, tudo bem? Bem, e vocês? Primeiro, a gente quer parabenizar, excelente, Nossa, para a gente foi muito bom. E aí a gente vai falar um pouquinho também, da nossa experiência aqui, Aqui no Hospital Geral de Guarulhos, só para contextualizar, que nós somos um serviço terciário, então a gente tem aqui uma demanda bem elevada, de pacientes que são criticamente graves, E aqui também é uma maternidade que a gente considera como alto risco, e nós também fizemos uma reestruturação do nosso processo de acolhimento, e classificação de risco das gestantes. Então, anteriormente, nós tínhamos um centro obstétrico que a classificação era conjugada, Então, o centro obstétrico e classificação era no mesmo andar, aqui no primeiro andar, e aí, mediante algumas necessidades e algumas observações que nós evidenciamos, inclusive, a nossa classificação de risco ela é Manchester adaptada, junto em parceria com o município de Guarulhos, Então, nós temos lâminas que são específicas para o atendimento da gestante e todos os enfermeiros que atuam na classificação de risco, bem como os técnicos de enfermagem, eles passaram por uma capacitação, oportunamente, essas pacientes que são classificadas como vermelhas e como laranja, nós estruturamos também uma sala de emergência que nós batizamos aqui como uma sala de estabilização obstétrica. Então, evidenciado algum tipo de deterioração clínica dessa gestante, Baseado ao protocolo Manchester, a gente já consegue, no pronto atendimento, no pronto-socorro, que fica junto, o pronto-socorro habitual, direcionar essa gestante para esse tipo de espaço, E aí, uma outra melhoria também que nós adaptamos aqui, nós temos o maqueiro, então essa gestante ela é classificada, então 100% das gestantes, até pela prerrogativa, pela diretriz de que o protocolo Manchester diz que o paciente ele tem que ter o primeiro contato com um profissional qualificado, Então, esse enfermeiro, a partir do momento que a paciente chega, ela já tem uma prioridade, desde a porta de entrada, ela é classificada, então, mediante a cor, nós sinalizamos com uma cor diferente, que foi isso que a Adriana colocou. Nós colocamos uma bolinha mesmo, uma identificação na ficha, e ela é conduzida de cadeira de rodas, Então, isso foi uma melhoria bem significativa. A gente percebeu, inclusive, uma aceitabilidade
que se elevou nesse último trimestre aí, após essa adequação, e o processo de qualidade e segurança que acabou sendo mais fortalecido. Inclusive, quando a gente coloca atrelado, né, a CIB, a diretriz, né, da hemorragia, então a gente conseguiu adequar aqui e trabalhou nas 24 horas com toda a equipe multiprofissional. Então, o código rosa, então a gente tem o time de resposta rápida que atua, então o médico ele tem meta para o atendimento, se essa paciente for classificada aqui no pronto-socorro como vermelha ou como laranja. Então, a gente tem uma experiência bem exitosa nesse sentido, né? E, assim, o olhar mesmo, o olhar diferenciado para essa paciente que esteja deteriorando, né? Então, a gente gostaria só de compartilhar que foi uma experiência bem exitosa, né? E nós não tivemos resistências por parte da equipe, muito pelo contrário, a equipe médica apoiou bastante nesse sentido, e hoje a gente já começa a mensurar os tempos de acionamento do nosso time de resposta rápida, que nós batizamos como código rosa, no pronto-socorro, quando essa paciente ela é classificada como vermelha pelo protocolo Manchester. Obrigada, Wesley e Andréia. Eu acho que essa narrativa de vocês traz, né, não só que a sistematização qualifica a assistência, mas qualifica o nosso trabalho, né? Eu costumo trabalhar com as grandes perdas, então a gente deixa de ter perda de talento, né? Que é o especialista fazendo aquilo que ele necessita, né? Independente da seara que a gente está falando, seja o médico, o enfermeiro, seja o fisioterapeuta, seja a nossa equipe de enfermagem, mas o quanto otimiza o tempo de assistência, diminui o retrabalho, só um minuto. Desculpa, tive que tossir. Diminui o tempo de trabalho, e tudo isso junto, singularizar o atendimento à mulher, né? Então, quando você fala de segurança, a gente fala de parto seguro e respeitoso, o quanto isso alinha, né? A diminuição dos agravos, da injúria, e falando como gestor, né, a gestão da sua permanência no hospital, né, você poder sair com alta no tempo devido, diminui as infecções, porque tem uma série de questões que o acolhimento e classificação de risco identifica e pode otimizar a terapêutica, então o risco da morbimortalidade, né? Exatamente, esse a gente deixa lá por último, né? Porque o objetivo é esse, mas quando a gente traz toda a estrutura para esse atendimento e ouvir 2 gestores falando isso, é gratificante, e eu gostaria de dizer aos presentes que o Hospital Geral de Guarulhos é uma grata surpresa ao grupo de enfrentamento, aposta na sistematização do trabalho para a mulher e para o bebê, e ouvir a fala deles que já tem início de monitoramento de indicadores, e esses indicadores trazem aí uma métrica positiva. Isso só tem a corroborar com o que o professor Humberto trouxe para nós nessa aula de hoje. Bem, gente, dado o avanço do horário, eu vou passar as considerações finais para o professor Humberto e agradecer imensamente a presença de vocês até esse momento. Nós chegamos hoje até 105 pontos de participação, acho que isso é muito importante para este tema, eu acho que ele não se esgota aqui, e é isso. Professor, suas considerações finais, por gentileza. Eu queria só agradecer, né, mais uma vez, a possibilidade de participar junto com vocês. É uma estratégia muito importante essa, né, de gestores sentando junto, dialogando sobre, compartilhando suas dificuldades e as suas experiências positivas. E sobre a classificação, eu gostaria só de reforçar essa ideia, né? Classificação é um conjunto de ações combinadas de gestão e da assistência.
Então, a gente precisa fazer com que os gestores entendam a sua relevância e implementem nos seus serviços, mas treinando as suas equipes assistenciais para que elas utilizem a ferramenta de forma a melhorar cada vez mais a performance do atendimento. Então, é uma ação de todos nós, né? Não é de uma pessoa só. E, como todas as ferramentas, ela também traz as suas dificuldades, então é preciso que a gente esteja lá o tempo todo, treinando, retreinando, fazendo educação continuada, fazendo educação permanente, discutindo sobre a prática, que é o que fortalece o nosso trabalho enquanto trabalhadores do campo da saúde. Então, muito obrigado a todos. E eu acho que eu vou estar de volta rápido, né, Adriana? Daqui a pouquinho eu estou de volta. Rápido, eu preciso só confirmar, professor Humberto vai ser pessoa frequente conosco aqui nesse grupo. Muito obrigada, professor, gratidão mais uma vez. Tchau, gente, excelente semana, até terça que vem. Obrigada, professor.